Essa semana eu fiz uma enquete. Coloquei uma caixinha de perguntas no meu story do Instagram. A pergunta foi como você lida com a sua escuridão, com as suas sombras? Eu coloquei 3 opções. Coloquei eu lido bem, coloquei não sei e coloquei eu evito olhar para elas. Ninguém clicou na opção eu lido bem. Metade clicou na opção evito olhar para elas e a outra metade clicou na opção eu não sei. Qual é a necessidade? Qual é o benefício que o autoconhecimento traz para a minha vida? Primeiro, toda e qualquer forma de autoconhecimento que você usar é autocuidado, mas nem todo autocuidado é autoconhecimento. Nem todo autocuidado vai servir para mudar a nossa vida. Por exemplo, toda semana você vai na manicure fazer suas unhas. Isso é autocuidado? Sim. Vai mudar sua vida? Não sei. Ou você vai lá no cirurgião plástico, na sua dermatologista e você vai fazer as harmonizações. Isso é autocuidado? É. Isso vai mudar sua vida? Não necessariamente. A nossa vida só melhora, a gente só muda para melhor, a gente só cresce quando a gente entra em contato com as nossas sombras. Quando a gente olha para aquilo em nós que nos incomoda, que nos traz desconforto, que a gente não quer ver. A gente só dá um passo para frente na nossa vida quando primeiro a gente dá um passo para trás. E esse passo para trás que a gente dá significa reconhecer que a gente tem dores, que a gente tem dificuldades, que a gente fracassou em uma área, em 2 áreas, em 3 áreas. A famosa frase do Carl Jung que diz até o nosso inconsciente se tornar consciente, esse inconsciente vai dirigir nossa vida e a gente vai chamar isso de destino, gente. Isso é muito verdade. A gente vai dizer que é vontade de Deus os nossos fracassos. Toda frustração nossa, a gente vai dizer, era vontade de Deus mesmo. Deus não queria que eu fosse próspera. Deus não queria que eu conhecesse ninguém. Pronto, acabou a conversa. E esse é o discurso de muita gente para não mudar de vida. A pessoa prefere continuar sofrendo do que mudar, do que ver o seu maior sonho realizado. Em compensação, quando a pessoa decide mudar, quando a pessoa resolve, toma a decisão de mudar sua vida, de ouvir as perguntas, muitas perguntas que estão aqui. É lindo demais, gente, esse processo. Mas também é doloroso. Por que é doloroso? Porque eu vou ter que olhar para aquela situação que me trouxe dor. Eu não quero olhar para aquilo. Aquela época eu sofri muito. Sim, só que enquanto você não olhar para aquilo, sua vida não anda. E outra coisa, você até agora olhou para essa situação que trouxe dor, você olhou se culpando, não é verdade? Você olha para si mesma, para essa situação do seu passado que você viveu, seja um divórcio, um relacionamento abusivo, seja falências atrás de falências, seja uma demissão, seja qual for a situação que você olha, que lhe traz dor, você olha e você mesmo se critica. Num processo terapêutico de autoconhecimento, não existe julgamento, não existe crítica. Um processo eficaz de transformação na nossa vida, o olhar precisa ser totalmente imparcial, acolhedor, sem crítica e sem julgamento. Você não vai olhar do mesmo jeito, você vai olhar como um espectador, você vai olhar então foi isso, entende? Para que você possa desgrudar desse lugar emocional dentro de você, precisa olhar para trás. E é um olhar que não precisa ser demorado, pode ser rápido, para que você desgrude, descole desse padrão, para que você avance. Para citar outra fonte para você, dessa mesma verdade, lá no Salmo 32, Salmo de Davi, 32, 3, 5, diz assim, ele fala, enquanto calei os meus pecados, enfraqueceram os meus ossos.
Imagine uma casa, sua casa, toda sujeirinha que for acumulando vai trazer problema depois, vai trazer mais trabalho ainda para remover do que se você removesse diariamente. Jesus fala também entrar no quarto olhando para dentro de si. Segundo os estudiosos, esse quartinho era o quartinho da bagunça. Não era um quarto de dormir bonito e arrumado, não. Esse quarto simboliza a nossa sombra. O que vai acontecer quando você olhar para suas sombras? Eu digo a você que você vai viver mais leveza. Você vai se permitir ser quem você é. Gente, tem noção do peso que é a gente viver sentindo culpa? Tem noção do peso que traz a gente viver no automático, sem entender por que faz o que faz, por que age como age, por que faliu aqui, faliu ali, por que não conquistou aquilo que queria, por que não se permitiu. Tem maior peso do que esse? Tem maior dor do que uma vida vazia, sem sentido, uma vida de aparência? Tem maior dor do que essa? Quando você chegar no alto dos seus 50 anos e você enxergar finalmente que você perdeu foi o seu tempo, porque você não quis parar para olhar para a pessoa mais importante de todas, que é você. A gente vive sim cheio de culpa. O nosso inconsciente é uma caixinha de arquivos, de memórias que a gente não tem conhecimento delas. Então, o maior benefício de um processo de autoconhecimento é a liberação das culpas que trazemos. É a permissão para sermos quem queremos ser. É a permissão para sermos questionadores. É a permissão para nem sabermos quem nós somos durante o processo do autoconhecimento, porque não é assim. Não é um miojo que está pronto em 3 minutos. Não, o nosso processo de autoconhecimento tem dia para começar, mas graças a Deus não tem dia para terminar. Todo santo dia a gente pode e deve descobrir algo novo a nosso respeito. E quanto mais respostas a gente encontra, mais perguntas a gente se faz. Só que nesse lugar emocional a gente já vai estar muito mais livre, muito mais leve, para não se culpar mais. A gente já vai ter saído de várias caixinhas. A gente já vai ter se aceitado muito mais. Gente, segredo para você viver bem é você se aceitar. Só que para você se aceitar, você precisa se conhecer. Precisa saber por que foi que você chegou nesse lugar que você está. E a terapia sistêmica lhe dá uma expansão de consciência brutal. Você tem um entendimento expandido. Você vai entender que você é uma pequena peça numa engrenagem grande e que a culpa não é sua, e você vê isso claramente. E essa ausência de culpa traz uma sensação de libertação, de alívio muito grande. Outro benefício, a permissão que você se dá. Todos nós vivemos, nascemos presos a cordões invisíveis do nosso sistema, porque a gente pertence a um grande organismo invisível, emocional, energético, enfim. À medida que a gente vai se libertando dessas energias, dessas memórias, dessas lealdades, a gente acorda de repente se dando uma permissão de fazer algo que a gente nunca se deu. Uma vez que o espírito é alcançado, o espírito familiar, é como se destravasse algo na nossa vida. E a gente vê uma verdade que a gente nunca tinha visto. Então é libertação de culpa, é leveza, é um lidar muito melhor com as frustrações, é consciência de quem você é, pisar no chão, é viver finalmente olhando para o medo de frente, sabe? A gente reconhece que tem medo ali de ousar, de mudar, mas a gente olha agora para o medo de frente. Isso não tem preço, sabe? Pode ter um valor que você vai pagar, lógico, na sua terapia, mas o preço é inestimável e não tem volta. É aquilo que você viu, que você encontrou, que você descobriu numa terapia,
Faz toda a diferença. O efeito é permanente. A harmonização facial você vai ter que refazer. As unhas você vai ter que refazer. Mas um processo de autoconhecimento que você enxergou, você vai guardar para sempre com você. E é evolutivo, cada vez mais você vai entender mais sobre você. E você vai lidar melhor com você. E você lidando melhor com você, automaticamente, naturalmente, você vai lidar melhor com filho, com cachorro, com pai, com chefe, com empregado, com colega. Você vai lidar melhor. Porque aquela energia pesada que habitava em você não vai habitar mais. Outro benefício é que você se tornará alguém muito mais sábio. Você adquirirá inteligência emocional. Você vai ter mais sabedoria de lidar com aquela situação ou com aquelas pessoas que lhe traziam muita irritação. Você será muito menos vítima dos gatilhos emocionais instalados em você. Você vai identificar os gatilhos, você vai ficar menos suscetível aos ataques. Tudo isso com autoconhecimento, Ru? Sim. Principalmente se o seu autoconhecimento for no nível profundo que a visão sistêmica traz. Você vai atingir níveis e camadas mais profundas dentro de você. E é muito lindo esse processo, gente. Agora me diga aqui, vale ou não vale a pena você lidar com as suas sombras, você entrar em contato com a escuridão da sua alma, você entender os processos inconscientes para que você possa se permitir viver, dançar, progredir, sorrir, realizar seus sonhos, olhar-se no espelho e, em vez de culpa, você sentir orgulho de quem você é, você parar de se criticar e você reconhecer seu valor, sua riqueza. O objetivo final de um autoconhecimento profundo é a tão falada e famosa e desejada autoestima, o amor próprio, a libertação de mentiras e enganos que você mesma conta para você. Falamos tanto, né? Fulano mentiu para mim. Só que, enquanto você não iniciar um processo de autoconhecimento sistêmico, você estará mentindo para você. Eu tenho um cliente que chegou para mim e disse assim, Ru, eu faço terapia há 18 anos. Há 18 anos eu manipulo o meu psicólogo, mas com você eu não consegui. Sabe por quê, gente? Porque no fenomenológico não tem como a gente manipular, não tem. Justamente porque está além do que a gente vê, do que a gente sabe a nosso próprio respeito. Por todos esses motivos, eu espero que você tenha entendido o valor e a importância de você praticar a terapia sistêmica também. Meu WhatsApp está aqui na descrição, basta você entrar em contato para marcar a data e agendar o início desse lindo processo na sua vida, de um antes e do depois.